Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, aqui no canal Heavy Matemática, o canal de matemática mais metal da internet. E hoje vamos falar sobre equação biquadrada. Geralmente a equação biquadrada tem esse formato aqui: ax na quarta mais bx ao quadrado mais c. É uma equação de quarto grau. Em outros casos, ela também pode ser escrita de uma outra maneira, do tipo ax na sexta mais bx na terceira mais c igual a zero, que também conseguimos daqui transformar ela numa equação do segundo grau, certo? Então, mas geralmente, a maioria das vezes aparece nesse formato aqui, ó, ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, tá? Então, a gente vai ver hoje exemplos desse tipo aqui, tá? Então, como é que a gente resolve uma equação biquadrada? Resolva a equação x na quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui eu tenho a equação de quarto grau, que o enunciado me deu ali, né? E a gente deve transformar ela numa equação de segundo grau. Mas como? Vamos analisar aqui o expoente 4 e aqui tem expoente 2. Esse x na quarta eu posso escrevê-lo de outra maneira. Eu posso escrevê-lo usando uma propriedade da potência, que é potência de potência. Eu transformo em x ao quadrado, que é a mesma coisa que x na quarta. Aqui eu escrevo normal, 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. E você pode reparar que tem x ao quadrado aqui e aqui. Sendo assim, esse x ao quadrado é o valor desconhecido para nós. Então, não importa se eu puder trocar ele por uma outra letra, porque ele continua sendo o valor desconhecido. Só que, se eu trocar por outra letra, facilita o meu cálculo aqui para a resolução dessa equação biquadrada. X ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 fica um pouco difícil. Então, eu vou substituir o x ao quadrado por y, ou por uma letra qualquer, certo? Mas o y é bem comum nas resoluções de equações biquadradas. Então, vamos continuar. Onde tiver x ao quadrado, eu substituo por y. Então, vem comigo. X ao quadrado fica y ao quadrado. Menos 5 vezes x ao quadrado, que é y, mais 4 igual a zero. E aí eu cheguei numa equação do segundo grau. Em uma equação de segundo grau, a gente resolve ou pela fórmula de Bhaskara, né, ou soma e produto. Vamos resolver pela fórmula de Bhaskara para a gente não perder o costume de resolver equações de segundo grau através dessa fórmula. Então vem comigo. Vamos usar o delta aqui primeiro. Vamos encontrar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O delta, na verdade, o delta é igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 4. O delta é igual a que? 25 positivo, menos vezes mais é menos, 4 vezes 1 vezes 4, 16. Delta é 9, certo? Sendo o delta 9, eu vou continuar aqui essa equação de segundo grau, usando agora a fórmula de Bhaskara. X, que é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X, que é igual a menos b. Quem é o b? É menos 5. Menos o menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é a. X é igual, esse menos com esse outro menos fica mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, sobre 2. Né? Então, vou trazer isso aqui para cá. 5 mais ou menos 3 sobre 2. Então, aqui soma e diminui. 5 mais 3 sobre 2, que é 8 sobre 2, que é 4. E 5 menos 3 sobre 2, que é 2 sobre 2, que é 1. Só que você acabou de achar quem? O y, não o x. Você achou y. Eu quero achar o x.
No início do cálculo, você nomeou y como x ao quadrado igual a y, né? Você fez essa nomeação. Portanto, a gente já tem os valores de y. Então, vamos usar o que você fez lá no início de x ao quadrado, que é igual a y, né? Ou seja, vamos pegar um de cada. X ao quadrado, que é igual a 4. X, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, mais ou menos 2. Achamos duas raízes por enquanto. X ao quadrado, que é igual a y, agora com 1. X ao quadrado, que é igual a 1. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, mais e menos 1. Então, as raízes dessa equação é menos 2, menos 1, 1 e 2. Raízes da equação biquadrada x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a 0. As raízes são menos 2, menos 1, 1 e 2. Certo? Ok? Esse é um exemplo de equação biquadrada. Vamos para outro exemplo? A mesma coisa acontece aqui. 4x na quarta menos 9x ao quadrado mais 2 igual a 0. Então, vamos então fazer todo aquele mesmo processo. 4 de x ao quadrado menos 9x ao quadrado mais 2 igual a 0. Então, você deixa ao quadrado porque esse termo também está ao quadrado. Então, temos dois termos ao quadrado. Fácil depois para substituir por uma letra qualquer. Então, nesse caso, a equação fica complicada de se resolver aqui. Então, se você substituir esse x ao quadrado aqui por uma outra letra, no caso é mais comum usar o y, fica mais fácil. Então, vai ficar o quê? 4y ao quadrado. Substituir onde tem x ao quadrado por y ao quadrado. E ficou ao quadrado por causa do quadrado de fora. Menos 9 vezes y mais 2 igual a 0. Bom, agora eu tenho uma equação do segundo grau aqui, em que eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. O meu delta é b ao quadrado menos 4ac. O meu delta é b ao quadrado, ou seja, é menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 2. Delta é 81 positivo, e menos 4 vezes menos 4 dá mais... menos 4 vezes 4 dá 16 negativo, vezes 2, menos 32. Portanto, o meu delta é igual a 81 menos 32, 49, certo? O delta é 49. Sendo o delta 149, vamos trazer para a fórmula de Bhaskara. Tá, aqui. X é igual, menos, quem é B? É menos 9. Menos o menos 9, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, sobre 2 vezes A, que é 4. O A é 4. Então, a gente se confunde às vezes achando que sempre o A vai ser 1, mas a maioria das vezes é 1, mas cuidado aí, né? Menos e menos dá mais, dá 9. Raiz quadrada de 49 dá 7. 2 vezes 4 é 8. Então, eu trago aqui para baixo essa parte. 9 mais ou menos 7 sobre 8. Vou somar e subtrair. 9 mais 7 sobre 8, né? E 9 menos 7 sobre 8. 9 mais 7 dá 16 sobre 8, que dá 2. 9 menos 7 dá 2 sobre 8, que é igual a 1 quarto. Simplificando, né? Por 2 dá 1 quarto. Aí eu tenho os valores de y, tá? Então, eu não quero o y, eu quero o valor de x.
Se x ao quadrado é igual a y, vamos usar os y então para resolver e encontrar o teu x. X ao quadrado é igual a y. Portanto, x ao quadrado é igual a 1/4. Porque 1/4 é y. Mas, professor, fração é difícil. Mas vamos ver até o final. X é igual a raiz mais ou menos raiz de 1/4, que é mais ou menos 1/2. Raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2. Agora, x ao quadrado igual a y. X ao quadrado é igual a 2. X mais ou menos raiz quadrada de 2, que não tem raiz exata. Sendo assim, as raízes dessa equação biquadrada são menos raiz de 2, menos 1/2, 1/2 e raiz de 2. Certo? Eu espero ter ajudado com o vídeo. Bons estudos a todos e até a próxima!